perguntar primeiro dessa relação, você está comemorando 10 anos, né? Na Fórmula E, desde o começo, quando tudo era um guardanapo lá e um sonho. Então, como é que está sendo para você ver todo esse crescimento na categoria nesses 10 anos? São poucas empresas que sobrevivem 10 anos como uma startup, ainda mais nesse mundo de automobilismo. Acho que não existiu nenhuma categoria que foi criada, tipo Super Fórmula, entre outras, a 1GP, que durou tanto tempo. Então, assim, a Fórmula E tem um mérito dela próprio de ter visto esse aumento, esse interesse por carros elétricos, a tecnologia evoluindo dessa forma, e ter criado a categoria, ela ter durado 10 anos. E para mim, ter participado da criação da categoria desde o início e depois ter feito 10 temporadas num nível alto de automobilismo, com os melhores pilotos, correndo contra pilotos conhecidos como Massa, contra o Takuma Sato, contra o Trulli, contra o Gutierrez, contra o Verne, contra o Buemi, contra tantos pilotos que passaram na Fórmula 1. Foi incrível, uma categoria extremamente difícil, extremamente desafiadora e ao mesmo tempo com uma mensagem muito boa sobre carros elétricos. Então combina essas duas áreas de forma que nenhuma outra conseguiu fazer até hoje. Por isso que ela sobrevive, por isso que ela está tão bem depois de 10 anos. Ainda tem espaço muito para melhorar, para ficar mais conhecida, mais respeitada, mas é uma questão de tempo, uma questão de trabalho, uma questão de melhorar o carro, melhorar as corridas, melhorar os eventos. E isso vai vir tanto com a tecnologia melhorando, quanto com o management da categoria trabalhando nisso. Tá falando um pouco desses 10 anos, eu já venho para São Paulo, mas aqui queria voltar um pouco que aquela primeira corrida da Fórmula E lá em Pequim, em 2014, que aconteceu tudo aquilo no final, que você acabou vencendo a prova. Queria que você compartilhasse um pouco de alguma memória que você tem desse momento, dessa vitória, dessa primeira corrida. Ainda mais agora que a Fórmula E vai voltar para a China, né, esse ano também. A gente chegou em Beijing lá em 2014 sem saber quase nada comparado ao que a gente sabe hoje, né? A gente não sabia se a bateria ia durar, a gente não sabia se a gente na última volta ia acabar a bateria ou não, não tinha nenhum sistema no carro, era tudo muito incipiente. E chegando naquele final de semana, na minha cabeça eu só tinha assim, falar, bom, vou fazer o que dá para fazer, mas o importante aqui é começar com bons pontos. E daí na corrida eu larguei em segundo ou terceiro, não, larguei em segundo, fiquei em segunda a corrida inteira. O Heidfeld me passou no box, e eu saí do box em terceiro tal, e não tinha nenhuma informação da bateria, eles erraram o software que tinha no carro, então não tinha nenhuma informação no display, eu não sabia quanto de energia eu estava gastando. Então eu falei, bom, se eu terminar em terceiro, vou economizar aqui, vou terminar em terceiro, já começa o campeonato com pódio, vou disputar o campeonato lá na frente. Nem esperava ganhar. Daí entre a última volta eu em terceiro, eu falei, bom, se eu conseguir terminar a corrida terceiro, tá bom. Daí na última curva da última volta, batem os dois primeiros e sobra para mim. Quase que era algo que era predestinado, né, para acontecer ali, que nunca mais aconteceu depois daquela corrida. E quando eu cruzei a linha, eu até chamei no rádio e falei, eu ganhei a corrida? Tenho certeza. E foi muito emocionante e é um marco muito importante de daqui 30, 40, 50 anos eu contando para os meus netos que antigamente o automobilismo não era elétrico, tinha corrida a combustão, e a primeira corrida de carros elétricos da história da FIA eu acabei ganhando nessas circunstâncias. É um daqueles feitos que ficam marcados, né? Pode passar o tempo que for, o primeiro vai ser sempre você. E da primeira corrida oficial da FIA de carros elétricos, então foi algo muito, muito emocionante e vai ficar para a história, algo que eu carrego com muito carinho. Falar só um pouquinho agora da sua mudança da Mahindra para a Abt, porque você tem toda essa história da Abt com a Audi, né, venceu muitas temporadas lá em cima, e aí teve toda essa questão de ir para a Mahindra e sair da Mahindra para a Abt. Esse movimento foi mais pensando no ano que vem, porque vai ter essa mudança de powertrain, tem muito rumor de talvez a Abt trazer a Cupra fazer o próprio powertrain, ou vocês irem atrás da Porsche. Então, quando quando a Audi saiu da Fórmula E, eu fiquei sem equipe. E daí eu assinei com a Venturi, na época, para correr com o powertrain da Mercedes, que eu sabia que era muito bom. Só que eu sabia que a Venturi ia passar por dificuldades já naquele ano.
por ser uma equipe privada e ter uma série de complicações. Eu resolvi me associar a uma montadora, que no caso era a Mahindra. No meio do meu processo da Mahindra, o CEO, o Dilbag, foi mandado embora. A gente ficou sem CEO durante 6 meses, durante o processo de desenvolvimento. Então foi um ano bem complicado, e eu carrego esse powertrain, essa decisão da Mahindra do ano passado até hoje. Porque o powertrain da Abt é o powertrain da Mahindra, hoje. Só que por que eu mudei da Mahindra para a Abt? Porque eu acredito que a Abt vai ter a condição de escolher. A Abt sempre foi competitiva, sempre prezou por vitórias. Então eles vão ter a condição de escolher um powertrain adequado para o ano que vem. Existe ainda uma discussão qual powertrain, como fazer, etc. Não está definido. Porém, o meu contrato com a Abt é de longo prazo e eu voltei para lá muito mais para estar perto de uma equipe que eu acredito que eu posso vencer corridas e títulos se eu tiver o powertrain adequado. E uma equipe que você conhece muito bem, né? Tem o Nico Müller lá também, que você também já conhece de longa data, correu junto lá atrás. O Nico Müller é nosso piloto reserva na Audi, né? Então eu já conheço, ele corria de DTM enquanto eu corria de protótipo. Então eu conheço, o Nico Müller está numa fase da carreira muito bom, ele está num nível muito alto. E os 4 pilotos da Mahindra, o powertrain da Mahindra, né? O De Vries, Mortara, eu e o Müller. Acho que é um grupo bem forte de pilotos. E os 4 têm 0 pontos até agora no campeonato. Então, assim, a gente tem feito o possível para evoluir, para melhorar. Porém, tem uma limitação do powertrain ali, porque a Fórmula 1 é muito perto, né? Então, assim, e dá pra ver que quem tem mais experiência, tipo você e o Mortara, estão conseguindo tirar mais esse carro, até nas sessões. Mais que não esteja, venham os pontos, dá pra ver que vocês conseguem tirar mais que o dever. 14º ou 18º. Sim. Não é para isso que a gente está lá. Sim. Né? Então, a gente, obviamente, eu tento olhar o futuro mais no médio prazo, mas também se eu quero voltar a poder vencer corridas. Se eu não voltar a vencer corrida, também não me interessa continuar andando lá atrás. Eu já corri, já fiz o que eu tinha que fazer, já ganhei o campeonato. A minha procura agora é não para a próxima corrida, mas no futuro para voltar a vencer. Só para fechar, trazendo para o Prix de São Paulo, que você comentou um pouco ali quando for com todo mundo, mas a gente sabe que as condições para ganhar, como você já falou, é mais difícil, que é tentar o máximo, e a questão é mais na classificação, né, que tem essa possibilidade, estando no grupo A ou no B ali, com a reta, com a velocidade de tempo. Então é que você enxerga, assim, talvez um caminho possível aí eu acho que São Paulo. As próximas corridas vão ser muito mais estratégicas e muito mais complicadas do ponto de vista de posicionamento. Então a classificação deixa de ser tão importante igual México e Arábia Saudita. Porém, obviamente, quanto mais para frente você largar, melhor. A gente precisa fazer uma classificação melhor, tentar largar entre os 10, 12 primeiros. E largando ali entre os 10, dá para ganhar a corrida, fazendo uma corrida perfeita. Aproveitar os vácuos, né? Aproveitar vácuo. Então, por exemplo, em Portland, no ano passado, que foi a corrida que teve mais vácuo, eu fiquei em 7º. Porque a gente conseguiu aproveitar, conseguiu estar no momento certo, na hora certa e fazer uma boa corrida. Então, assim, a gente vai ter esse ano São Paulo, Misano, Xangai, Berlim, Portland. Todas essas corridas são corridas muito rápidas e com muito vácuo. Então, a gente vai ver essa dinâmica de ultrapassagem. Tá bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E aí, gostaram? Não esqueça de deixar aquela curtida, aquele comentário, compartilhe nosso conteúdo e, claro, segue o Entre Fórmulas nas redes sociais e acesse o nosso site entreformulas.com.br para ficar por dentro de tudo. Até a próxima!